Deixa eu entender aqui o que a Aline está falando. Jesus está falando. Jesus se deixou ser colocado no lugar do culpado. E aí Jesus explicou, né, no vídeo da santidade lá da Maria Valtorta, o vídeo lá aquele vídeo de 4 horas e pouco que eu tô terminando de ouvir. Ele falou, a Aline falou assim, ele falando, né? O que Jesus fez na cruz é algo divino, não tem explicação humana para essa questão dele ter tomado sobre si todas as nossas culpas. Não tem explicação humana. E ele só conseguiu fazer isso porque ele tinha a divina vontade. Porque foi na divina vontade. E aí, na divina vontade, ele faz em nome de todas as almas. Ele é Deus, autor da vida, ele é fonte da vida. Então, ele pegou todas as vidas que ele criou e colocou na alma dele. Ele é Deus, ele pode fazer isso. Ele falou, né, quando ele falou assim... Ah, gente, a gente tem que lembrar dessa parte. O que ele falou quando ele foi concebido? Ele falou assim, eu fui concebido, no livro de Israel ele fala, eu fui concebido, quando eu fui concebido no seio da minha mãe, eu levei todas as almas. É porque a gente está nele, a gente é uma partícula dele, do ser divino. Então a gente foi concebido no seio da Virgem Maria junto com Jesus. A gente estava lá dentro da humanidade dele. A nossa alma estava junto com Deus lá na hora que ele estava fazendo tudo. Na hora que ele se encarnou. Então, na hora que ele foi para a cruz, todos nós estávamos lá, nossa alma. Então, tudo que ele fez, a gente é inseparável dele. Nossa alma é uma partícula de Deus. Deus se encarnou numa humanidade. Então, nossa partícula estava lá, nossa alma. Então, isso é feito só na divina vontade. Porque ela que é a fonte da vida, ela é a vida de todas as almas. Aí ele falou isso, né, na aula. Ele se colocou na divina vontade, ele age em nome de todos. Só quem vive na divina vontade que pode agir de maneira universal. Então ele deixou ser colocado no lugar do Jesus se deixou ser colocado no lugar do culpado. Ele quis morrer no lugar de todos. Ele quis morrer no lugar de todos. Ele quis ser castigado no lugar do homem. Então a gente estava lá. Só que a nossa alma estava lá recebendo os frutos da redenção, né? Daquele sacrifício, daquele ato na divina vontade que estava acontecendo. Mas a carne que estava sofrendo lá era a de Jesus, da humanidade dele. Perdoa, ele falou, né? Perdoa, eles não sabem o que fazem, como sendo culpado. O vírus fonte desse mal fazer uma vacina. A vacina é produzida do veneno, o antídoto é retirado do veneno. Jesus se deixou ser colocado no lugar do culpado, para ser considerada a fonte de onde saiu o veneno do homem. Para ser considerada a fonte de onde saiu o veneno do homem. Teria que ter as palavras certas. Ele se tornou culpado, o amaldiçoado naquela cruz. E a cruz foi a responsável de tirar o soro, para produzir para nós o remédio, o antídoto contra o pecado. O que é o antídoto? O antídoto, por exemplo, uma pessoa que é picada por cobra. O antídoto para poder... É um soro, né? É um soro. Por exemplo, você é picado, uma serpente te pica. Ela coloca um veneno no seu sangue, o veneno na sua corrente sanguínea. Esse veneno, ele te mata. E aí, o que tem que acontecer? Para você não morrer, tem que aplicar o antídoto do veneno na sua veia, no seu sangue, na sua corrente sanguínea, para combater aquele veneno. E esse antídoto, esse soro, por exemplo, pro veneno da jararaca, ele é produzido a partir do próprio veneno. O soro é produzido a partir do próprio veneno. Eles pegam o veneno e acho que tipo assim, isola. Não sei como explicar como que é feito, mas eu sei que o soro, o antídoto, o soro para combater o veneno da jararaca, da cobra, né? É tirado do próprio veneno. É o vírus, o veneno. Eu não sei explicar. O veneno é um vírus.
Porque no soro tem os anticorpos que combatem o veneno. Ai, gente, isso é um negócio muito interessante, porque eu lembro quando eu estudava isso há muitos anos atrás. Parece que eles usam para fazer, pelo menos na época que eu estudava, o professor de biologia explicava assim: para fazer o antídoto, eles pegam o veneno da cobra, que é o veneno da cobra mesmo, pega e injeta num animal bem grande. Por exemplo, pega um pequenininho, uma porção pequena de veneno e coloca no cavalo, por exemplo, o cavalo, que é um animal bem forte, que não vai morrer com aquele veneno, porque aquela quantidade de veneno não mata o cavalo, porque ele é muito forte. Ele tem muito sangue, então aquela quantidade de veneno não mata o cavalo. Aí coloca nele. E aí, quando esse veneno chega no corpo lá, no cavalo, o sangue do cavalo tem anticorpos. Os anticorpos vai combater aquele veneno. E aí, aí eles vão e tiram o sangue, como se fosse o sangue do cavalo, que já tem um anticorpo produzido para combater aquele veneno. Quando o veneno chega no corpo do cavalo, o sistema imunológico dele ataca aquele veneno, produz produz o anticorpo necessário para acabar com aquele vírus. Aí, então, o sangue dele tem esses soldadinhos, como se fosse um soldadinho de guerra, que vai lá e combate o veneno. Aí o cientista vai e tira o sangue do cavalo, que tem esse soldadinho forte para poder combater o veneno. Isola o sangue, né, para você, isola o sangue e faz o soro, que é o antídoto para combater aquele veneno de cobra. Então, o que aconteceu na humanidade de Jesus? É como se fosse assim, ele é forte, igual nessa historinha que eu contei. O cavalo é o animal usado, ele é um meio para poder criar o antídoto, porque tem que ter um ser bem forte que vai criar os soldadinhos para combater o vírus. Então Jesus, a humanidade dele, é a única que tinha essa força para combater o mal. Então o veneno foi colocado nele, o veneno da vontade humana foi colocado em Jesus, da culpa. E aí ele fez o sistema imunológico espiritual dele, né? Como se fosse assim, agora a gente está falando de alma, né? O sistema imunológico dele, espiritual, fortíssimo, imbatível, criou todos os soldadinhos, os meios necessários para poder combater o pecado. E aí a igreja tira, né? Esse antídoto. Ele forneceu com a humanidade dele o antídoto para a gente combater o pecado. Foi criado nele o antídoto, porque ele é o único ser que poderia receber o veneno e não morrer. Não tem como, aí nessa historinha do cavalo que eu contei, do cavalo, da serpente, do soro, a humanidade de Jesus é esse ser bem forte que recebe o veneno e consegue, aí a gente consegue extrair ali o antídoto. Ah, agora eu entendi. Agora eu entendi o que Jesus estava falando na live da Eucaristia ser o antídoto. Ser a vitalidade para a gente combater o mal. Entendi. Então, ele é o antídoto para produzir para nós o remédio, o antídoto contra o pecado. Eu não sei se hoje é assim que produz o veneno, o antídoto, o soro, não sei. Na época que eu estudei, há muitos anos atrás, era assim que o professor contava. Eu lembro dele falando esse negócio do cavalo lá. O que fez o homem pecar? Esqueceu de amar seu Criador. Jesus ensinou a amar e obedecer o Criador. Então esse é o antídoto, né? Obedecer e amar o Criador é o remédio, ele é o nosso remédio. Ao aceitar ser morto na cruz, inocente, Adão devia ter dado esse exemplo a morrer para os seus sentidos. Ao ver Eva deliciosa, ele devia ter se sacrificado ali para provar a Deus seu amor e obediência. E foi fraco. Jesus então tomou esse pecado e aceitou se sacrificar, preferindo ficar sem a igreja, sem sua noiva. Deixou sua noiva a igreja chorando. Morreu, né? Morreu pela noiva. Ele morreu pela noiva.
Manaém, no capítulo 560, pediu para Jesus ficar com a igreja, sua noiva. Jesus disse: não, não posso. Ela ainda é imatura demais. Então, Adão devia ter feito a mesma coisa. Não, Eva, não. Ter rejeitado essa proposta dela, né? Adão devia ter dado esse exemplo, a morrer para os seus sentidos. Ele devia morrer para a vontade dele. Ao ver Eva, ele devia ter se sacrificado ali, sacrificado ele mesmo, a vontade que ele tinha, para provar para Deus seu amor e obediência, amar a Deus acima da Eva. Ele amou a Eva acima de Deus. Não poder, Jesus disse: não posso, não poderei. Teria de ensinar a ela o meu exemplo de maturidade. É isso que Adão devia ter feito. Ensinado para Eva o exemplo, a morte para si mesmo, né? De que primeiro é a vontade de Deus, primeiro é a vontade de Deus, primeiro é a obediência, primeiro é amar a Deus. Não vamos fazer nada que não seja da vontade de Deus. Primeiro a vontade de Deus, depois o resto. Primeiro obedecer sempre, esperar o resto nas mãos de Deus. Não preferir uma hora de prazer para depois ficar sem Deus. Tenho que me sacrificar para ensinar o amor. Quando comungamos, estamos sendo vacinados, reforçando a proteção, aumentando nossa imunidade espiritual. Maria foi a nova Eva, que entregou seu filho para ser nosso alimento. E ela foi. Então a comunhão é essa vacina. A gente foi criado o antídoto e aí a vacina é produzida. A partir desse antídoto, cria a vacina, né? E multiplica, insere o remédio. Todo mundo que está doente recebe aquele antídoto. Então o antídoto, a vacina, na verdade, é a comunhão. É a própria carne e sangue de Jesus. Que lindo. Maria foi a nova Eva que entregou seu filho para ser nosso alimento. Obrigada, Mãe Santíssima. Ela reparou Eva, pois ela não tomou Jesus para si, ela entregou ele para a igreja. Esse foi o jeito que Maria atuou, sendo desprendida. Ela não se apegou ao filho. Que lindo. É isso mesmo que eu falei. Meu Deus do céu, como que pode uma coisa ficar guardada na nossa memória, assim, essa parte que o Espírito Santo fala que ilumina a nossa memória é a pura verdade, porque essa aula de biologia, meu Deus, já tem muitos anos que eu assisti essa aula. Quando eu comecei a falar, eu lembro direitinho do professor falando desse negócio do cavalo, que colocava no cavalo o antídoto. É isso mesmo, é colocado no cavalo. Nossa, que interessante.